Você já sentiu que algo dentro de você tenta te dizer alguma coisa, mas você não consegue entender o que é? Talvez seja uma sensação, um desconforto, uma vontade que você não sabe nomear, ou um sonho que te deixa com aquela estranha impressão ao acordar. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E se eu te dissesse que esse algo que você sente é o seu inconsciente tentando conversar com você? No vídeo de hoje você vai entender como essa parte misteriosa e poderosa da sua psique se comunica todos os dias. E como aprender a escutar essa linguagem simbólica pode transformar completamente a forma como você se entende, se relaciona e vive. Porque se você aprender a ouvir, sua vida nunca mais será a mesma. Você já sentiu que algo dentro de você tenta te dizer alguma coisa, mas você não consegue entender o que é? Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Neste vídeo, você vai entender como o inconsciente se comunica com você e por que ouvir essa voz pode transformar completamente sua vida. Se você aprender a escutar as mensagens do seu inconsciente, vai descobrir respostas que o seu ego jamais seria capaz de encontrar sozinho. Você já parou para pensar que talvez a parte mais sábia de você não use palavras? Ela não aparece nas suas decisões racionais, nem nos seus argumentos lógicos. Ela se manifesta de outro jeito, mais sutil, mais profundo. Essa parte é o seu inconsciente. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não é só um depósito de memórias esquecidas. Ele é um sistema vivo, criativo, ativo, um centro simbólico que está o tempo todo tentando equilibrar sua psique. Mas tem um detalhe: ele não fala a língua do ego. Enquanto o ego pensa em metas, prazos e certezas, o inconsciente fala através de imagens, sensações, sonhos, impulsos, sintomas. É como se ele sussurrasse algo e o ego, impaciente, dissesse: não entendi, estou ocupado demais para isso agora. E é aí que a vida começa a repetir lições. Porque o que você não ouve com atenção aparece de novo mais alto, mais intenso, mais desconfortável. Você já viveu isso? Aquela intuição que você ignorou e depois pensou: eu sabia. Ou aquele sonho estranho que parecia só uma bobagem, mas que dias depois virou um conflito real. A verdade é, o inconsciente não está em silêncio. É a gente que ainda não aprendeu a escutar. Se o inconsciente não fala com palavras, como então ele se comunica? Jung nos mostrou que existem formas específicas pelas quais o inconsciente se manifesta e que estão presentes no seu dia a dia. Você só precisa aprender a reconhecer os sinais. A primeira forma são os sonhos. Os sonhos são como mensagens simbólicas enviadas da alma para a mente. Eles não são literais, são metáforas vivas, imagens que expressam verdades que o ego ainda não consegue enxergar. Jung dizia: os sonhos são as cartas que o inconsciente escreve ao consciente. Já percebeu como às vezes um sonho te deixa inquieto por dias? Ou como um símbolo se repete noite após noite? Isso não é aleatório. É o inconsciente tentando te mostrar algo que você ainda não viu acordado. A segunda forma são os sintomas. Quando você reprime emoções, desejos ou conflitos, eles não desaparecem. Eles descem e voltam em forma de ansiedade, dores, bloqueios e irritações. O corpo fala aquilo que a mente não quer escutar. A terceira forma são as sincronicidades. Coincidências cheias de sentido. Eventos que se alinham de forma tão precisa que parece impossível ser só acaso. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você encontra uma frase que responde exatamente à pergunta que estava na sua mente. Esses momentos são como portais simbólicos. Eles revelam que o inconsciente está em diálogo com o mundo exterior. Jung dizia que, nas sincronicidades, o mundo interno e o mundo externo colapsam em um só ponto de sentido. A quarta forma são as projeções. Tudo aquilo que te incomoda profundamente em outra pessoa, ou que você admira intensamente, pode ser um pedaço de você mesmo projetado lá fora. O inconsciente projeta no outro aquilo que você ainda não reconheceu em si. Por isso, os relacionamentos são espelhos tão potentes. Eles revelam partes suas que ainda estão à margem da consciência. O inconsciente é como um espelho mágico. Ele não mostra o que você quer ver, mas o que você precisa ver.
E quando você começa a decifrar essas mensagens, você acessa uma sabedoria que estava sempre ali, esperando por você. Ignorar o inconsciente é como dirigir no escuro com os faróis apagados. Você até pode continuar seguindo, mas vai bater em algo mais cedo ou mais tarde. E quando você não ouve os sussurros da alma, ela grita. Às vezes com ansiedade, às vezes com cansaço profundo, às vezes com uma sensação inexplicável de vazio. Quantas vezes você já repetiu padrões que jurou que não ia repetir mais? Se viu em relacionamentos parecidos, sabotagens recorrentes, decisões que te afastam de quem você realmente é? Isso acontece porque o que você não reconhece te domina por dentro. Jung dizia, o que você resiste persiste. Quando ignoramos os sonhos, os sintomas, as sincronicidades, nos tornamos reféns de um destino inconsciente. É como tentar conter uma represa que está prestes a romper. Você pode até segurar por um tempo, mas cedo ou tarde a água vem. E quando ela vem, transforma tudo. Mas e se, em vez de resistir, você começasse a escutar? Ouvir o inconsciente não é uma tarefa intelectual. É uma atitude de presença, de escuta, de abertura. E a primeira coisa que você precisa saber é: ele já está falando com você. Agora mesmo. A questão é, você está disposto a ouvir? Uma das formas mais poderosas de começar essa escuta é através da escrita espontânea. Sente com papel e caneta. Escreva tudo o que vier, sem censura. Apenas deixe fluir. Você vai se surpreender com o que emerge quando o ego para de controlar. Outra prática profunda é o diário dos sonhos. Anotar seus sonhos logo ao acordar, mesmo que fragmentados, permite que você comece a perceber padrões, símbolos recorrentes. E mais importante do que interpretar os sonhos de forma lógica, é sentir o que cada imagem desperta em você. Também vale cultivar momentos de silêncio interior. Não o silêncio do ambiente, mas o silêncio de quem se permite ouvir o invisível. Meditações guiadas, caminhadas em natureza, práticas de respiração. Tudo isso ajuda a reduzir o ruído do ego. Além disso, esteja atento às sincronicidades, aos encontros, sinais, frases que te tocam como se tivessem sido escritas para você. Não são coincidência. São diálogos simbólicos entre você e o que te habita por dentro. Porque a alma não grita, ela sussurra. E o sussurro só é ouvido por quem desacelera. E quando você começa a escutar, algo mágico acontece. As respostas que você buscava fora começam a emergir de dentro. Você não precisa mais viver no escuro. O que você busca já está dentro de você. Hoje você viu que o inconsciente não é um mistério inatingível. Ele está presente nos seus sonhos, nos seus sintomas, nas sincronicidades que cruzam o seu caminho e até na forma como você reage ao mundo à sua volta. Ele está te chamando, não para te assustar, mas para te despertar. Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez esse seja o momento em que você decide despertar. Você não precisa entender tudo agora, mas pode, a partir de hoje, se abrir à escuta, observar, sentir, anotar, refletir. Porque quando você começa a ouvir o que a sua alma está tentando te dizer, sua vida nunca mais é a mesma. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que também está tentando entender o que sente. Você já tem as respostas. O que falta é só aprender a escutar.